Rapaz, e se vacilar, a eleição para governador de Alagoas será decidida em primeiro turno. E com a reeleição do Paulo Dantas. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você. É de graça, aí você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo próximo ao meio-dia de 26 de julho e na manhã dessa terça-feira, 26 de julho, o Instituto IBRAP, que é um instituto que atua localmente aqui em Alagoas, divulgou mais uma pesquisa de intenção de votos para governador, em parceria com o portal Cada Minuto. Os números do IBRAP agora são, via de regra, parecidos com os números que o IBRAP fez no começo do mês de julho, que foi numa sequência de uma série de pesquisas aqui em Alagoas. A gente teve na mesma semana 5 pesquisas. Eu até comentei a primeira que saiu naquela semana, que foi a Data Census, que é a desse vídeo aqui do card. Os números gerais, assim, os normais, em que o entrevistador é perguntado apenas no candidato em que vota de forma estimulada, apresentando os nomes dos pré-candidatos, apontam números parecidos, inclusive. Em relação ao IBRAP anterior, houve algumas mudanças. O governador Paulo Dantas saiu de 30% para 33% agora, na que saiu nessa terça-feira, 26 de julho, Paulo Dantas com 33%. O senador Fernando Collor saltou 8 pontos e agora chegou a 27%. Rodrigo Cunha caiu mais um pouquinho e agora apresentou 14% dos votos, da intenção de votos. E o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, caiu também mais um pouco e está com 7% das intenções de voto. Os dados dessa pesquisa, que entrevistou 1.992 pessoas, que tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o seu registro junto à Justiça Eleitoral está na descrição do vídeo. Então vamos lá. A gente tem agora, eu falei a você o número da pesquisa estimulada, em que só pergunta os candidatos, mas a novidade que esse levantamento do IBRAP trouxe é a questão dos apoios vinculados aos candidatos. Quando o nome de Paulo Dantas é vinculado ao nome do ex-governador Renan Filho e ao nome do ex-presidente Lula, as intenções de voto de Paulo Dantas saltam para 40% das intenções de voto. Ou seja, o entrevistado respondeu que vota no Paulo Dantas porque ele tem o apoio de Lula e de Renan Filho. Paulo Dantas, quando tem a sua imagem colada ao ex-presidente Lula e ao ex-governador Renan Filho, bate 40%. O senador Fernando Collor teve seu nome vinculado ao presidente Jair Bolsonaro e ao deputado estadual Cabo Bebeto, que é uma liderança bolsonarista aqui de Alagoas. O Collor não variou quando teve os apoios vinculados a si. Ele continuou com os mesmos 27%. Já o Rodrigo Cunha teve seus nomes vinculados ao prefeito de Maceió, JHC, e ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira. E aí Rodrigo Cunha caiu de 14% para 10% das intenções de voto quando tem sua imagem vinculada a essas duas lideranças políticas locais. Já o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, teve seu nome vinculado ao deputado estadual Antônio Albuquerque, que é uma liderança política importante aqui de Alagoas, e ao Gilberto Kassab. E aí o Rui Palmeira, caiu de 7% para 4%. Percebam, no levantamento para o Senado, o ex-governador Renan Filho lidera com folga com 57% das intenções de voto. O segundo colocado, que é o deputado estadual Davi Davino, do PP, do grupo de Rodrigo Cunha e de Arthur Lira, é o segundo colocado com 17% das intenções de voto. Quando a gente vai para a disputa presidente aqui em Alagoas, que o IBRAP também fez, entre os alagoanos, Lula tem 57% das intenções de voto. Bolsonaro apareceu com 30% das intenções de voto, Ciro Gomes com 2% e André Janones com 1%, enfim. Os demais não pontuaram. Outra coisa que o IBRAP trouxe nesse levantamento foi a aprovação do governo Paulo Dantas. O Paulo Dantas ele tem uma aprovação. Quando perguntado ao entrevistado se ele aprova ou desaprova ou reprova o governo Paulo Dantas teve 68% de aprovação como governador. Já quando se divide por bom, ótimo, regular, ruim, péssimo, 57% dos entrevistados apontam o governo Paulo Dantas como bom
ou ótimo? Veja, o cenário está dado para a possibilidade real de vitória em primeiro turno do Paulo Dantas. Por quê? Primeiro, ele tem um alto índice de aprovação do governo. 68% dizem aprovam o governo Paulo Dantas agora, no final de julho de 2022. Quando a avaliação tem um recorte de ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, 57% dizem que o governo Paulo Dantas é bom ou ótimo. Some-se a isso as imagens de Lula e de Renan Filho. Além do ex-governador Renan Filho liderar com folga a intenção de votos para o Senado, ele deixou o governo do Estado com índices de aprovação que tem pesquisas que apontavam 70% até 80% de aprovação. Então o Renan Filho deixou o governo no início de 2022 para ser candidato ao Senado, em abril de 2022, com alto índice de aprovação popular. Lula lidera as intenções de voto em Alagoas com 57% das intenções de voto. Estão entendendo? Então, ter a imagem de Paulo Dantas vinculada, além da própria avaliação pessoal dele ser positiva, ter essa imagem vinculada a Lula e a Renan Filho, podem dar a Paulo Dantas a vitória no primeiro turno. Quando a pesquisa foi feita vinculando os apoios políticos, Paulo Dantas bateu 40% das intenções de voto e os adversários 41%. A gente tem margem de erro de 2,2%. Então, há aí a possibilidade real do primeiro turno nas intenções de voto, caso os números não se modifiquem e o eleitor entenda essa vinculação Paulo Dantas, Lula, Renan Filho e decida, como essa pesquisa está apontando, votar com essa vinculação de votos, Lula, Renan Filho, Paulo Dantas. E aí é que está, que em outros vídeos sobre a conjuntura em Alagoas, eu também apontei isso. Quando o Collor surgiu o burburinho da possibilidade de ser candidato a governador, eu fiz esse vídeo aqui, que eu disse que ele podia surfar na covardia política e disputar bem a eleição para governador, se vinculando a Bolsonaro. Uma vez que nem Rodrigo Cunha, nem Rui Palmeira se vincularam a nenhum candidato a presidente da República. O Rodrigo Cunha ainda fez um aceno tímido num evento fechado do União Brasil, que teve recentemente aqui em Alagoas, e fez uma declaração tímida de apoio ao Luciano Bivar. Mas o Luciano Bivar não é o candidato do Rodrigo Cunha, de verdade. Na verdade, o Rodrigo Cunha não optou, assim como o Rui Palmeira, de não se vincular nacionalmente a nenhuma candidatura. A gente tem uma eleição presidencial extremamente acirrada, que eleva não a polarização, mas a politização do debate político a outro nível, porque eleições presidenciais desde sempre foram polarizadas no Brasil e o são em todos os países do mundo. Eles optaram por isso e estão caindo nas intenções de voto. Vejam, o Rui chegou no final do ano passado a liderar a pesquisa de intenção de voto para governador, agora está em quarto. O Rodrigo Cunha, até poucos meses atrás, liderava e agora já está em terceiro. O Paulo Dantas apareceu em terceiro, foi para segundo e agora lidera. E nessa pesquisa em que se vincula as imagens, ele pode vencer a eleição no primeiro turno para governador desse ano. E por que isso acontece? Como eu já falei, a sua aprovação pessoal, mais a aprovação do governo Renan Filho, mais a questão da aceitação do ex-presidente Lula em Alagoas, o voto casado, Paulo Dantas, Renan Filho e Lula. E aí é que está. Os demais candidatos se preocuparam em não nacionalizar suas candidaturas, em não se vincular a uma candidatura nacional, comprando o debate de boa parte, se não de toda a grande imprensa, de contra a polarização, e entraram numa sinuca de bico. Não nacionalizaram as suas candidaturas e se partem para estadualizar o debate, esbarram na excelente aprovação que Renan Filho deixou no governo e agora a boa aprovação que Paulo Dantas tem como governador. E aí, que discurso Rodrigo Cunha e Palmeira tem a fazer? Não adianta falar em ideografia, esse tipo de coisa, porque o eleitor ele é pragmático na hora de dar o seu voto. Ele vota naquele que lhe favorece. Se o governador é bom, se o governo é bom, eu quero que ele continue. Então eu voto pela continuidade. O caso do presidente Lula, os governos Lula foram bem aceitos, bem aprovados. Lula deixou a aprovação nacional com 80%, quando ele deixou de ser presidente da República, e ele lidera as pesquisas de intenção de voto em todo o país. E na iminência de vencer a eleição presidencial, inclusive no primeiro turno. Então, o eleitor também tem essa lembrança. O governo do presidente Lula foi um bom governo para mim.
Então eu vou votar no Lula, voto no Renan Filho para o Senado porque ele foi um bom governador e quero a continuidade do governo Renan Filho, e o cara da continuidade é o atual governador, eleito indiretamente pela Assembleia Legislativa, Paulo Dantas. O grupo do Arthur Lira, a oposição, tentou inclusive adiar a eleição indireta para governador em abril, enfim, em maio, na verdade, em maio. Tentou adiar, né? Algo que apenas poderia ser feito o adiamento, não evitar que fosse, porque a Constituição diz que na vacância de titular e vice, quem realiza a eleição para o término do mandato, e esse mandato Paulo Dantas vai até dezembro, é a Assembleia Legislativa, no caso para presidente e o Congresso Nacional. Mas ao fazer isso, o Paulo Dantas, que era um deputado estadual até então bastante desconhecido, ficou muito conhecido. E ainda teve o seu nome associado à palavra governador. E teve seu nome associado ao governador Renan Filho. Porque os ataques para tentar despolitizar a eleição indireta, tornar a eleição indireta algo que ela não é, como se ela fosse algo ilegal, algo de bastidor, de golpe, etc., ajudou a vincular mais o nome dos dois. O tiro foi no pé, né? E agora a gente tem aí, claro, que o Paulo Dantas liderando as pesquisas, em mais uma rodada de pesquisa, no caso do IBRAP, e outras devem sair, né, DataCensus e outras que fazem aqui devem sair agora no começo de agosto, enfim, vão começar as convenções, mas está dado aí o resultado concreto, né? As pessoas acham que o voto para governador e para presidente só se dá apenas por questão de grandes coligações, de poder político de emenda e tal, como tem esse negócio da PEC, esse tipo de coisa. Vejam, não adianta ficar fazendo esse debate. Se eu estou fazendo debate de clãs e não sei o quê, clã isso, clã aquilo, porque é contra o clã que está... Isso é besteira. O eleitor ele é pragmático. Se ele avalia que o governo foi bom, ele tende a votar pela continuidade. Se ele avalia que o governo foi ruim, ele tende por mudança. Em Alagoas, o ambiente eleitoral é um ambiente de continuidade, né? As pessoas querem a continuidade do governo Renan Filho. E aí o nome que se vincula a isso é Paulo Dantas. E esse erro tácito da oposição pode custar caro. Errou porque ao tentar adiar a eleição indireta para governador, para que Paulo Dantas tivesse menos tempo de caneta cheia, né, de tempo por causa da legislação eleitoral de fazer contratações, de inaugurar obras, esse tipo de coisa. Tirou 15 dias de mandato, né, tampão, como se fala aqui, do Paulo Dantas, mas isso vinculou mais o nome dele ao ex-governador Renan Filho. O Paulo Dantas correu logo no começo para declarar apoio ao Lula e fechar o apoio a Lula e vincular o seu nome ao Lula. E veio crescendo. Tivemos os problemas das chuvas aqui em Alagoas e o Paulo Dantas teve uma postura firme no trato com as chuvas, né? De prestação de assistência, de atendimento, inclusive as festas juninas. Ele chegou a adiar os festejos juninos por conta das chuvas, coisa que, por exemplo, o prefeito de Maceió, JHC, não adiou, e as chuvas também caíram fortes aqui em Maceió, e ficaram num repeteco de discurso que hoje, para a eleição desse ano, já está provado que não vai colar mais, né? E Rodrigo Cunha e Rui Palmeira erraram por não nacionalizar as suas candidaturas. E aí nem tem um debate nacional para fazer, porque as candidaturas nacionais já estão com seus palanques locais aqui muito consolidados, Paulo Dantas com Lula e Fernando Collor com Bolsonaro, e estadualizar o debate esbarra na boa aprovação que tanto Renan Filho e Paulo Dantas têm como governadores, no caso, né? É óbvio que a eleição não está ganha, é óbvio que não tem martelo batido e fim de papo, é evidente, mas a sinalização está clara, tá aí, a sinalização é evidente e temos sim a real possibilidade de a eleição para governador em Alagoas ser decidida no primeiro turno. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal, vai custar para você de graça. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram. Assim você ajuda a aumentar o alcance desse espaço, ajuda inclusive a trazer mais gente para esse canal. E nos comentários, sempre lembrando, não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.